Perceberam que, como há uma série de informações a respeito do profissional de educação? Todo mundo, obviamente, tem seu currículo profissional, mas nesse caso estão envolvidas questões morais também. E é aí que nós devemos lidar com essa questão de uma forma mais crítica, sabendo elaborar e reelaborar essas informações. Vejamos o que Antônio Nova nos diz a respeito. A identidade, ser e sentir-se professor, não é um dado, não é uma propriedade, não é um produto. Identidade é um lugar de lutas e conflitos. É um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão. Nova ressalta a propriedade dinâmica da profissão. É no dia a dia, como o profissional de educação elabora, como ele enfrenta os problemas e cria soluções para esses problemas que não estão em absoluto previstos em qualquer manual. É desta forma que o profissional de educação constrói a sua identidade. Vejamos então uma situação típica que acontece no dia a dia do profissional de educação. Não me sinto totalmente preparado para a sala de aula. A cada dia uma nova exigência. Como é que eu posso corresponder a tudo o que esperam de mim? Às vezes, antes de cada aula, eu me pergunto qual a melhor forma de abordar esse assunto com os alunos. Eu tento prever as perguntas que eles vão fazer. Tudo em vão. Quando eu penso que eles vão fazer uma pergunta, eles fazem outra totalmente diferente. E aí, todo o meu planejamento tem que ser adaptado. Muitas vezes eu levo uma pergunta para ser pesquisada em casa e acabo descobrindo coisas fascinantes. Olha, apesar da ansiedade que eu sinto antes de cada aula, eu gosto desse aprendizado intensivo. Perceberam como pode ser desafiador e ao mesmo tempo fascinante o cotidiano de um professor engajado na qualidade da educação? Vejamos então agora a identidade do profissional docente. Nós ressaltamos há pouco algumas características da identidade como conceito e como se dá esse processo na identidade profissional. É necessário, então, algumas atitudes por parte do professor para que ele tenha consciência do processo histórico e político que cristalizou uma determinada identidade, uma determinada imagem a seu respeito. A primeira delas é verificar qual a significação social da profissão e fazer a sua constante revisão. Só assim o professor vai ter uma imagem crítica, uma avaliação crítica daquilo que é veiculado através da mídia a seu respeito. A número 2, ou a segunda, é fazer uma revisão das práticas culturalmente adotadas. É necessário que o professor faça uma leitura da realidade social dos seus alunos. Só assim ele vai conseguir exercer uma profissão, uma educação com qualidade. Não se pode desconhecer o contexto em que está inserido. E isto vale muito para a educação. Em terceiro lugar, é necessário que se faça uma confrontação entre as teorias e as práticas, à luz das teorias mais atualizadas. É desta forma que nós passaremos a fazer uma modificação e uma progressão, um avanço da didática usada em sala de aula. Porém, todas essas atitudes requerem um requisito que é anterior e muito mais fundamental, que é a pesquisa. O profissional de educação deve ter a competência para a pesquisa. Só assim ele vai atingir a consciência necessária sobre a imagem do profissional de educação e vai poder agir criticamente em relação ao seu fazer, às suas práticas cotidianas. A tomada de consciência é necessária para que possamos romper com a imagem construída sobre o professor, aquele conjunto de representações veiculadas pela mídia, pelo Estado, ou seja, instituições que não estão necessariamente envolvidas com o cotidiano da educação. Sobre este assunto, acompanhe o que pensam os autores. Enunciados sobre a escola e os docentes são recorrentes e povoam um universo simbólico acerca da educação, das instituições escolares e dos seus agentes, autorizando expectativas e produzindo uma demanda por determinado tipo de identidade. Percebam como a sociedade cria também discursos, imagens a respeito do profissional de educação. Mas o professor, ele deve levar em consideração esses discursos, essas imagens, para que ele possa reavaliar de forma crítica a sua atuação como profissional. Acompanhe a continuação do pensamento dos autores.
Na última década, segundo os discursos educacionais, os professores têm sido apontados como os grandes responsáveis pelo fracasso do sistema escolar público e pelo insucesso dos alunos. Notaram a palavra fracasso e insucesso? Será que o professor é o responsável pela situação educacional brasileira? Se é, qual é a parcela de responsabilidade em tudo isso? Somos os únicos responsáveis por toda a situação que acontece hoje em dia no Brasil? Vejamos agora o próximo tópico, a crise da profissão docente. Para que possamos avaliar a dimensão da crise da profissão docente, é necessário que a abordemos através dos aspectos da sociedade contemporânea de hoje. Só dessa forma poderemos entender como a instituição escola e seus agentes se inserem na dinâmica sócio-histórica de hoje em dia. Com frequência, encontramos discursos que atribuem uma capacidade enorme à educação. Ela seria responsável por resolver vários problemas da sociedade: o preconceito, a exclusão, a pobreza. Ao mesmo tempo, o professor é taxado de ser um profissional antiquado, que não tem relação com as inovações tecnológicas. Por um lado, então, temos a supervalorização da educação, como se ela pudesse resolver sozinha todos os problemas da sociedade. Por outro, temos o aviltamento das condições de trabalho do professor, tendo que trabalhar vários turnos para viver com dignidade. Para Mariano Fernandes Inguita, há uma verdadeira proletarização do professorado, um processo análogo àquele que levou à perda do controle dos meios de produção pelos trabalhadores na época do capitalismo. O professorado nas sociedades capitalistas passou por um processo sucessivo, prolongado, desigual e conflitado de perda de controle sobre